Olá, seja muito bem-vindo. Antes de qualquer coisa, é muito importante que você entenda o seguinte: esse vídeo aqui, ele só vai fazer sentido se você assistir o vídeo que foi publicado anteriormente a ele, o vídeo de número 180, onde nós falamos sobre a incrível semelhança entre futebol, investimentos e saúde. Então, para que você possa captar em toda a totalidade aquilo que a gente quer passar aqui, é necessário que você assista o nosso vídeo anterior. Aí você vai conseguir captar tudo que a gente precisa passar com esse princípio que eu vou ensinar hoje aqui e que complementa o nosso estudo. Anteriormente, nós fizemos uma correlação entre a forma como você monta um time de futebol, o ataque, o meio-campo e a defesa. E a gente comparou com os investimentos e os macronutrientes. Basicamente nós usamos o seguinte gráfico, presta atenção. Então, se você não assistiu o nosso outro vídeo, isso é bem fácil de entender. Assim como no time de futebol você tem o ataque, quando a gente fala em termos de saúde, o seu ataque, ou seja, aquele que você usa para o ataque, para a conquista à saúde. Então, em termos de nutrição, nisso a gente se refere à proteína. O meio-campo, carboidratos, a defesa, gordura, assim como os exemplos que nós mostramos aí nos investimentos. Então, o que é que a gente quer mostrar aqui para vocês? Ainda seguindo como base essa imagem. Imagine agora que você tem não um campo de futebol, mas um exemplo, não de um campo de futebol, mas de um exército que ataca uma cidade. Então preste atenção, o exército ataca a cidade. O que é que a cidade precisa ter para não ser dominada por esse exército? Um sistema de defesa. Nós falamos no vídeo anterior que as nossas defesas a gente começa a criar a partir do macronutriente gordura. O que é que você tem que entender agora? Que existe um auxiliar indispensável que vai trabalhar junto com a gordura na defesa do seu organismo. E que auxiliar é esse? Imaginando o exemplo que eu dei para a cidade. Qual é a primeira linha de defesa de uma cidade? Os muros, né? Se a gente imaginar um castelo. Então, os muros é a primeira linha de defesa. No seu organismo, você também vai ter a sua primeira linha de defesa. Ora, quando a cidade construiu o muro, você imagina que a cidade sendo o seu organismo, você começa a construir o seu muro para defender a sua cidade, como você viu, do macronutriente gordura. Essa é a primeira linha de defesa. E a segunda linha de defesa? Você vai ter aquele fosso que circundava o castelo, você vai ter os arqueiros lá em cima das muralhas do castelo, não é isso? Então, esse fosso e esses arqueiros, você também tem que instituí-los no seu organismo para reforçar a sua linha de defesa orgânica. E como é que você estabelece isso? Presta atenção. Através dos pré e dos probióticos. O que é isso? Dentro do nosso intestino, nós temos as boas bactérias e as más bactérias. Nós precisamos que o nosso organismo esteja muito bem defendido com essas boas bactérias. E como é que a gente faz isso? Através da ingestão de alimentos probióticos e de alimentos pré-bióticos. Os alimentos probióticos, como por exemplo Yakult, quando você os ingere, você vai estar colocando para dentro do seu organismo as boas bactérias. É como se você estivesse colocando para dentro dos muros do seu castelo aqueles arqueiros que vão ficar lá em cima atirando as flechas. Esses são os probióticos. O que são os pré-bióticos? Os pré-bióticos são aqueles alimentos que alimentam esses arqueiros, que alimentam essas boas bactérias no seu organismo.
Aqueles arqueiros que estão atirando as flechas, eles não precisam se alimentar, assim como as boas bactérias. Então repetindo, preste atenção. Os probióticos são as bactérias boas que você ingere e os prebióticos são os alimentos das bactérias. Exemplos desses excelentes reforços: kefir, iogurte grego, como eu citei, o Yakult. Tudo isso vão ser aqueles que vão ajudar o seu organismo na defesa dele. Compreendeu como é que funciona? Então você vai fazer o seguinte agora. Terminando aqui esse vídeo, você vai e assiste o nosso vídeo anterior. Complementa com todos os princípios que nós demos e reforça esse estudo que a gente fez aqui. E claro, se surgir alguma dúvida, fique à vontade, fique completamente à vontade para fazer as suas perguntas, para tirar as suas dúvidas, bastando escrever aqui embaixo na descrição do vídeo ou indo lá na nossa comunidade do Telegram e fazendo as perguntas e interagindo com a gente. Assim como você também pode fazer o download dessa imagem do campo de futebol, mostrando ataque, meio campo, defesa, os macronutrientes e os investimentos. Tá lá prontinho para você fazer o download, tá bom? E terminando tudo isso, o que é que você vai fazer? Praticar o tipo C. Curtir, comentar e compartilhar. Beleza? Então, combinado? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E agora você já sabe, sempre, todas as semanas, vídeos 4 vezes por semana. Segundas, quartas, sextas e domingos. Tá bom? Então eu te desejo saúde física, mental e emocional. Que Deus, o dono desse canal aqui, nos abençoe. Muita paz para você. Tchau, tchau.